Então, nós vamos apresentar o trabalho sobre exercícios e as doenças crônicas não transmissíveis. Exercícios na hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como RAS, ela é conceituada como uma doença que envolve alterações nas estruturas das artérias e do miocárdio, associada à disfunção endotelial, constrição e remodelamento da musculatura lisa. Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a hipertensão é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Frequentemente, ela se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. Mantém também uma associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica. A prevalência de hipertensão no Brasil varia de acordo com a população estudada e o método de avaliação. Dados do Vigitel de 2006 a 2014 indicam que a prevalência de hipertensão autorreferida entre indivíduos com 18 anos ou mais residentes nas capitais variou de 23% a 25% respectivamente, sem diferenças em todo o período analisado. O Sudeste foi a região com maior prevalência de hipertensão autorreferida, com 23,3%, seguido pelo Sul, com 22,9%. A gente também tem a pré-hipertensão, que nada mais é que uma condição caracterizada por pressão arterial sistólica entre 121 e 139 ou pressão arterial diastólica entre 81 e 89 milímetros de mercúrio. A pré-hipertensão, ela se associa a um maior risco de desenvolvimento de hipertensão e anormalidades cardíacas. Meta-análises de risco de incidência de doenças cardiovasculares e acidente vascular encefálico em indivíduos pré-hipertensos mostrou que o risco foi maior naqueles com níveis entre 130 e 139 ou 85 e 89 milímetros de mercúrio. A implicação clínica dessas evidências epidemiológicas é que a pressão arterial de indivíduos pré-hipertensos devem ser monitoradas mais de perto, pois uma significativa proporção deles irá desenvolver hipertensão e suas complicações. Apesar dos inúmeros avanços no tratamento da hipertensão, apenas a minoria dos pacientes hipertensos apresentam níveis de pressão arterial controlado. A pressão arterial elevada, ela sobrecarrega cronicamente o sistema vascular e, se não tratada, pode ocasionar lesões arteriais, podendo progredir para um quadro de arteriosclerose, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, entre outras várias doenças. O fluxo de sangue para qualquer região do corpo depende da pressão de perfusão, que é essencialmente a pressão arterial e a resistência ao fluxo em determinada região. A regulação e controle da pressão arterial é uma das funções fisiológicas mais complexas no organismo humano e depende de ações integradas do sistema cardiovascular, renal, neural e endócrino. Uma pressão arterial elevada aumenta o trabalho cardíaco e o risco de danos estruturais para o coração e vasos sanguíneos. A investigação clínica deve ser voltada para a adequada avaliação da pressão arterial e de lesões de órgãos-alvo. No início, a pressão arterial deve ser medida nos 2 braços, de preferência em um ambiente calmo e repetidas vezes até a estabilização. No mínimo 3 medidas. Deve-se rapidamente coletar informações sobre a pressão arterial usual do paciente e situações que possam desencadear o seu aumento, como ansiedade, dor, sal. Deve-se coletar também informações sobre comorbidades, uso de fármacos antihipertensivos ou que possam aumentar a pressão arterial,
como anti-inflamatórios, corticoides e o álcool. Uma abordagem sistematizada auxilia na verificação da presença de lesões de órgãos-alvo, aguda ou progressiva. Por exemplo, no sistema cardiovascular, o paciente geralmente apresenta dor ou desconforto no tórax, abdômen ou dorso, dispneia, fadiga e tosse. Deve-se fazer uma verificação do ritmo cardíaco, alteração de pulso, sopros cardíacos, vasculares e estese jugular, além de congestão pulmonar, abdominal e periférica. No sistema nervoso, o paciente geralmente apresenta tontura, cefaleia, alteração de visão, audição ou fala, agitação, delírio ou confusão, déficits focais, rigidez de nuca e convulsão. Já no sistema renal e geniturinário, o paciente pode apresentar alterações no volume ou na frequência urinária, ou no aspecto da urina, hematúria, edema, desidratação, massas e sopros abdominais. A prevalência da hipertensão aumenta com a idade, multiplicando o risco de danos cardiovasculares e contribuindo para o aumento da morbidade e mortalidade. O controle adequado dessa situação pode reduzir os riscos individuais e os custos sociais que o indivíduo pode ter ao longo da vida. Existem diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão, do qual podemos classificá-los como não modificáveis e modificáveis. Entre os riscos não modificáveis, destacamos a idade, hereditariedade, sexo e raça. Já nos modificáveis, consistem em hábitos sociais, uso de anticoncepcionais, tabagismo, bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares e estresse. Portanto, uma das formas de controle, prevenção e tratamento não farmacológicos da hipertensão consiste na prática regular de atividades físicas. Essa prática regular é parte primordial das condutas não medicamentosas de prevenção e tratamento da hipertensão. Segundo diretrizes nacionais e internacionais, todos os pacientes hipertensos devem fazer exercícios aeróbios complementados pelos resistidos, como forma isolada ou complementar ao tratamento medicamentoso. O treinamento aeróbio reduz a pressão arterial casual de pré-hipertensos e hipertensos. Ele também reduz a pressão arterial da vigília de hipertensos e diminui a pressão arterial em situações de estresse físico, mental e psicológico. O treinamento aeróbico é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da hipertensão. Já o treinamento resistido, dinâmico ou isotônico, que envolve contração de segmentos corporais localizados com movimento articular, reduz a pressão arterial de pré-hipertensos, mas não tem efeito em hipertensos. Existem, porém, apenas 4 estudos randomizados e controlados com esse tipo de exercício na hipertensão. O treinamento resistido estático ou isométrico, que envolve contração de segmentos corporais localizados sem movimento articular, reduz a pressão arterial de hipertensos, mas os estudos utilizam massas musculares pequenas, havendo necessidade de mais informação antes de sua recomendação. O treinamento resistido dinâmico é recomendado na hipertensão em complemento ao aeróbico. Evidências mostram que pessoas que não praticam atividades físicas definitivamente não estão contribuindo com sua saúde. O aumento da pressão arterial com a idade não representa um comportamento biológico normal. Prevenir esse aumento é a maneira mais eficiente de combater a hipertensão, evitando as dificuldades e o elevado custo social do tratamento e de suas complicações. A prevenção primária da elevação da pressão arterial pode ser obtida através de mudanças no estilo de vida, como o controle do peso corporal e a redução da ingestão excessiva de álcool e sal. O exercício físico aeróbio
realizado regularmente, provoca importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. Entre essas adaptações, a redução nos níveis de repouso da pressão arterial é especialmente importante no tratamento da hipertensão de grau leve a moderado, já que, por meio do tratamento físico, é possível para o paciente hipertenso diminuir a dosagem dos seus medicamentos antihipertensivos ou mesmo ter sua pressão arterial controlada sem a adoção de medidas farmacológicas. Essas alterações cardiovasculares, provocadas pelo exercício, são observadas na pressão arterial quando os níveis pressóricos de repouso e durante o exercício são reduzidos após o treinamento físico aeróbio. Estudos apontam que o treinamento físico aeróbio reduziu a pressão arterial sistólica em 4,7 mm de mercúrio e a diastólica em 3,1 mm de mercúrio, quando comparadas às de um grupo controle sem treinamento físico. Outros estudos têm demonstrado o efeito hipotensor do exercício em pacientes hipertensos, após uma única sessão de exercício físico aeróbio sendo mantida com o decorrer de um programa sistemático de treinamento físico. A prática regular de exercícios físicos favorece inúmeros benefícios que se manifestam sobre todos os aspectos do organismo. Na saúde, está estabelecido na literatura a perca de peso e porcentagem de gordura corporal, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e o favorecimento do controle da pressão arterial. A falta de atividade física, como vamos falar mais para frente, pode causar o sedentarismo, que, como consequência, traz o aparecimento de doenças como a hipertensão arterial, sendo um fator que predispõe o indivíduo a inúmeras outras patologias, sendo possível observar hoje uma parcela significativa de pessoas sedentárias. Recomenda-se que os indivíduos hipertensos iniciem programas de exercícios físicos regulares, desde que submetidos à avaliação clínica prévia. Os exercícios aeróbios são sabidamente benéficos ao hipertenso, sendo uma influência tão significativa como a de alguns medicamentos antihipertensivos. Contudo, recomenda-se que hipertensos com níveis de pressão arterial mais elevados ou que possuam mais de 3 fatores de risco, diabetes, lesões de órgãos-alvo ou cardiopatas, façam um teste ergométrico antes de realizar exercícios físicos em intensidade moderada. Além disso, todo hipertenso que for se engajar em esportes competitivos ou exercícios de alta performance deve fazer uma avaliação cardiovascular completa.